Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero refletir na história, na experiência, no naufrágio espiritual de um pastor pioneiro do Adventismo que acabou, veja só, abraçando o espiritualismo. Essa história é contada, entre outros livros, neste aqui, a Enciclopédia Ellen White, que é um livro fantástico da CPB, a obra mais volumosa que a casa publicadora brasileira já produziu, e traz aqui o assunto por verbetes, é fantástico, né? Tudo que tem que ver com Ellen White, seu tempo, seu mundo, as ideias relacionadas com essa pioneira importante do Adventismo. E aqui na página 456, está então a história desse pioneiro, Moses Hull. Eu quero compartilhar com você alguns trechos aqui deste assunto, desse verbete, para depois fazermos uma reflexão sobre o perigo da apostasia que correm muitas pessoas, inclusive ministros, inclusive pastores, como aconteceu aqui com o senhor Moses. Começa assim então o verbete sobre ele, que nasceu em 1836 e morreu em 1907. Adventista observador do domingo por quase 6 anos, Hull foi ordenado ao ministério pelos adventistas do primeiro dia aos 18 anos. Anteriormente, havia sido metodista, depois que tomou conhecimento do sábado, em 1857, ligou-se aos adventistas sabatistas. No outono de 1863, deixou o adventismo do sétimo dia para se tornar espiritualista. Como aconteceu isso? Um pastor, um ministro que foi ordenado, primeiramente pelos adventistas guardadores do domingo e depois pelos adventistas do sétimo dia, como um ministro, um pregador, um evangelista como este homem, acabou enveredando para o espiritualismo. Vamos ver. Ao que tudo indica, o primeiro encontro dele com Tiago e Ellen White ocorreu em julho de 1858, quando o casal foi à cidade de Iowa City, Iowa, onde Moses e Joseph Waggoner promoviam um evangelismo de tenda. Dali, os White prosseguiriam para Cranes Grove, Illinois, onde posteriormente Hull se empenhou na evangelização. Durante o tempo em que os White estiveram em Cranes Grove, em algum momento entre 20 e 28 de agosto, Tiago ordenou Moses Hull ao ministério. Isso está na Review and Herald, de 23 de setembro de 1858. Mais adiante, eu leio aqui o seguinte. Em 28 de setembro de 1860, Moses participou da importante Assembleia de Battle Creek, Michigan, reunião em que a obra de publicações foi organizada. Inclusive eu tenho aqui meu canal, um vídeo que mostra o local que é tido como o marco do início da obra de publicações adventistas. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você. Então, nesse momento histórico, em 1860, quando inclusive foi votado o nome da igreja, que seria então a Adventista do sétimo dia, Hull participou ativamente no processo, tendo pregado 2 vezes. Foi ele quem fez a proposta para que se discutisse o tema da organização da igreja. Depois que o nome foi finalmente adotado, Moses propôs que a designação fosse recomendada às igrejas. Assim que a assembleia foi encerrada, ele voltou a Knoxville, Iowa, a fim de dirigir reuniões evangelísticas. E os White partiram em seguida. Em 1861, Hull e a família se mudaram para Battle Creek. Contudo, pouco tempo depois ele saiu novamente em viagens evangelísticas. Então você percebe que era alguém envolvido, né, com a liderança da igreja, participou de um momento muito especial na história do Adventismo, em 1860, era um evangelista, pregava em tendas, em reuniões públicas. Mais adiante, a disputa durou 6 sessões. Assim, aqui é o seguinte, Hull, ele como um apologeta, acabou se especializando em debates com espíritas, com espiritualistas. E aqui é dito que em 1862 ele começou a fazer isso. E numa certa ocasião, ele participou, né, a disputa durou 6 sessões de 2 horas, debatendo com espiritualistas. Hull voltou da discussão confuso e, pelo que se sabe, disposto a se tornar espiritualista. Olha que irônico isso, né? Em 5 de novembro de 1862, um período de oração na casa de John Loughborough, em Battle Creek, pareceu resgatar Hull para suas crenças anteriores, firmá-lo de novo no Adventismo. Enquanto oravam, Ellen White recebeu uma visão. Em visão,
uma mensagem para Hu, segundo a qual ele lhe fora apresentado como estando à beira do terrível precipício, pronto para saltar. Se fizesse isso, seria seu fim. Seu destino eterno estaria selado para sempre. Uma visão específica para Hu foi dada por meio de Ellen White. Ela também o alertou de que, se escolhesse seguir Satanás e seus espíritos malignos, descobriria no final que teria que pagar um tributo pesado e terrível. A senhora White ainda predisse: se você cair, não cairá sozinho, pois Satanás o utilizará como seu agente para levar pessoas à perdição, como de fato aconteceu, porque a família de Hu acabou seguindo os passos dele. Não só a esposa e os filhos o acompanharam ao espiritualismo, mas cerca de 6 anos depois, após repetidas tentativas de resgatá-lo dessa doutrina, seu irmão Daniel Hu acabou renunciando ao adventismo e seguindo o exemplo de Moses. Uma fonte espiritualista, se referindo ao fervor evangelístico de Moses, declarou, aspas, mais do que qualquer outro orador, esse homem tinha espírito missionário atuante, ensinava o espiritualismo constantemente. Que triste, né? De alguém que pregava a verdade bíblica, passou a ser um pregador, um evangelista, ensinando o espiritualismo, que, como você sabe, ensina o quê? Que a alma seria imortal, né? O ser humano teria imortalidade inerente nele, com uma alma ali etérea dentro dele, em oposição ao claro ensino bíblico de que nós não somos imortais, nós somos mortais por causa do pecado, de que nós somos uma alma e não temos uma alma, que permanecemos no estado de inconsciência na morte, sendo depois da morte o próximo evento na nossa história a ressurreição, se salvos por ocasião da volta de Jesus, se perdidos 1000 anos depois na segunda ressurreição para a morte eterna. A Bíblia é clara com respeito a esse assunto, tenho aqui no meu canal vídeos muito claros sobre a questão da morte, mas Moses acabou abandonando essa crença clara da palavra de Deus para ensinar o contrário disso, ensinar crenças espiritualistas. Parte da visão recebida por Ellen White na noite de sexta-feira, 5 de junho de 1863, em Otsego, Michigan, destinava-se a Moses Hu. Ela o preveniu contra a familiaridade indevida com mulheres. Então nós vemos aqui outros problemas, né? Também problema de ordem moral. Também o advertiu contra aceitar lisonja, orgulho, vaidade, e lhe garantiu, abre aspas, se você fosse um homem piedoso e devotado, tanto no púlpito como fora dele, suas pregações seriam acompanhadas de uma poderosa influência. O que a gente vê na vida de Moses Hu é que um pecado sempre leva a outro, né? Ele que começou então a namorar o espiritualismo, se aproximar dessa crença antibíblica, também tinha problemas com o sexo oposto, com mulheres, aqui não é dito exatamente o que acontecia, né? Vaidade, o pecado ele faz com que as pessoas comecem a atribuir a si a glória que pertence a Deus, talvez ele se achasse um grande orador, um grande pregador, um grande qualquer coisa assim, e o orgulho, a vaidade que fez com que Lúcifer caísse do céu, fosse expulso de lá, começou também a corroer a vida, o caráter de Moses Hu. Mais adiante, algumas semanas mais tarde, ele assinou uma declaração dizendo que como se sentia em relação aos adventistas do sétimo dia. Afirmava não ter nenhuma palavra de crítica contra eles e disse, no que diz respeito ao bem-estar temporal e espiritual, o irmão e a irmã White sempre foram sinceros e bondosos comigo, sem nenhuma intenção de me ofender. Acho, porém, que eles são mais incisivos do que necessário. Sim, porque ela pegou no pé dele, porque ela tentou adverti-lo firmemente para voltar para os caminhos de Deus. E frequentemente os profetas de Deus, mesmo na Bíblia a gente vê isso, são mal recebidos. Quando a pessoa não aceita a mensagem de repreensão e se arrepende, ela acaba resistindo ao profeta. No início dos anos 70, Hu não apenas praticava, mas ensinava o amor livre de forma tão ampla que chegou a escandalizar até mesmo alguns espiritualistas. Nessa época, separou-se da primeira esposa, Elvira, e passou o restante da vida amaziado com a médium Mattie Sawyer. Um pecado sempre leva ao outro. Hu, que tinha lá seus problemas também com as mulheres, né, acaba depois ensinando o amor livre e se separa da esposa, se une a outra numa relação ilícita, e assim é a vida miserável de alguém que abandona Deus e passa a compactuar com o erro. Essa história do Moses Hu me faz pensar no perigo, repito, no perigo de brincar com o perigo.
no perigo de brincar com as heresias, com a mentira, com o Satanás. Nós podemos, quem sabe, pensar também em alguns exemplos bíblicos anteriores à história de Moses Hu. Salomão, quem sabe? O homem mais sábio que já pisou na terra, alguém que foi tremendamente abençoado por Deus, que começou humildemente o seu reinado, confiando em Deus e pedindo sabedoria. Mas Salomão começa a se envolver com mulheres. Salomão começa a estabelecer relações impróprias com outros reinos. Ao se casar com mulheres pagãs, para contentá-las, possivelmente ali, ele começa então a ceder também e chega ao ponto de oferecer sacrifícios para deuses estranhos. Salomão era um homem tão sábio que tinha um conhecimento profundo da verdade, que escreveu livros como Provérbios, Cantares, Eclesiastes, acabou pervertendo o seu entendimento por ter contato com a mentira, com as heresias, com o paganismo, com a falsidade. Salomão é um exemplo triste do que acontece quando as pessoas brincam com perigo. Outro, Judas, andou com Jesus como os demais discípulos. Esteve ali aos pés do grande mestre, do Criador encarnado, do Verbo eterno, mas permitiu que a ganância, primeiramente, né, nós vemos isso nos evangelhos, e também o idealismo equivocado, a ideia de que Jesus seria um Messias político, queria expulsar os romanos. Judas tinha uma visão limitada da missão de Cristo, uma visão meramente social, meramente política, e isso fez com que ele também acabasse pervertendo o seu juízo, traindo Jesus e se perdendo por causa disso. Para ficar com dois exemplos apenas, né, do Antigo e do Novo Testamento, poderíamos ficar aqui falando de outros tantos mais. Aí temos Sansão, temos Demas, que abandonou Paulo com a sua visão também mundana, né, Demas. O próprio Satanás, que inicia a rebelião cósmica, uma revolução no céu, e se afasta, um anjo exaltado. Pensa só, se Satanás, um anjo exaltado, foi derrubado por sua vaidade, por suas ideias pervertidas, quanto mais nós, seres humanos limitados e finitos e decaídos por milênios de pecado, deveríamos ficar atentos. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia, diz a Bíblia, faz um apelo forte para nós. Então nós temos exemplos do passado para ficarmos atentos, né, e não incorrer no mesmo caminho perigoso que as pessoas acabaram aí incorrendo, né. Moses Hu, um exemplo mais contemporâneo aqui, né, no caso da história do Adventismo, está aqui para nos mostrar que não se deve brincar com perigo. Eu já contei aqui no canal algumas vezes e repito, né, minha conversão aconteceu na mesma época em que Moses Hu também aceitou, né, o Evangelho, com 18 anos mais ou menos. Com 18 para 19 anos eu passei por uma mudança radical de cosmovisão. Eu que era darwinista, era marxista da teologia da libertação, fui católico praticante por alguns anos, envolvido com pastorais, pastoral da juventude, pastoral da comunicação, lia autores da teologia da libertação muito conhecidos como Leonardo Boff, Gutierrez, Frei Beto, conhecia todo esse universo da teologia da libertação, uma teologia progressista, marxista. Com 18 anos, eu encontrei o tesouro precioso na Bíblia Sagrada. Eu conheci Jesus Cristo como eu nunca tinha conhecido. O Jesus verdadeiro da palavra de Deus, o Deus encarnado que vai voltar para resolver os problemas da humanidade. O Jesus que prometeu que disse que não deveríamos ficar com o coração pesado, perturbado, não se turbe o vosso coração, disse ele, eu voltarei. Ele vai trazer novos céus e nova terra, diferentemente de como eu tinha aprendido que nós tínhamos que implantar o reino de Deus aqui na terra por nossas forças, pela via política. Quando eu descobri que Deus prometeu recriar o planeta, trazer justiça eterna, um mundo de paz, de harmonia, eu fiquei muito feliz, fiquei surpreso e muito feliz. Eu encontrei a grande pérola de valor, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso mudou completamente a minha vida. Mas eu não deixo de perceber que muitas pessoas que nascem já como adventistas, é um privilégio tremendo, e muitas vezes eu sinto, entre aspas, né, uma certa inveja dessas pessoas, porque eu também queria ter tido o privilégio de, desde a minha infância, ter aprendido essas verdades maravilhosas, coisa que meus filhos estão tendo, esse privilégio, né? Queria ter tido a oportunidade de ter estudado em escolas adventistas, coisa que nunca pude fazer,
Eu sempre estudei em escolas públicas, inclusive na faculdade. Eu queria ter tido esses privilégios maravilhosos de ter pertencido desde a minha infância aos aventureiros, aos bravadores, ter tido essa formação aí no adventismo, mergulhado nesse universo adventista, mas o caminho, no meu caso, o caminho foi outro, né? Mas eu não deixo de louvar a Deus, porque cedo ou tarde acabei tendo contato também com essa mensagem maravilhosa e transformadora e verdadeiramente libertadora. Agora eu percebo que muitas pessoas que nascem no adventismo, que já estão banhadas nessa cultura, acabam talvez deixando de perceber o valor de tudo isso, deixando de perceber como realmente essa pérola de grande preço é tremendamente valiosa, como o evangelho, como as doutrinas, como a verdade, como as promessas, as profecias, a cosmovisão cristã adventista é algo tão maravilhoso. Por estar tão acostumados com esse tesouro, não conseguem mais ver o brilho dele. E muitas vezes, por achar que conhecem muita coisa, e não conhecendo de fato, e talvez menos ainda por experiência, acabam vendo brilho onde não há brilho. Acabam vendo algo diferente, bonito, onde na verdade só existe uma casca e não há conteúdo real, salvador e cheio de esperança, como é o caso do Evangelho verdadeiro, da Palavra de Deus e do Adventismo, eu digo assim, o cristianismo adventista. Eu percebo que há muitos adventistas, muitos cristãos, muitos até pastores de várias denominações aí que estão se desviando do caminho do Evangelho porque estão vendo brilho onde não há brilho, onde há apenas talvez um mero reflexo de coisas que não são reais. Eu percebo que há líderes espirituais, pastores de várias religiões, se enamorando, por exemplo, da chamada direita cristã, de um fundamentalismo bíblico, de um nacionalismo cristão, que é uma bandeira bastante complicada e valeria a pena você conhecer mais isso. Eu tenho aqui no meu canal também alguns vídeos sobre o dominionismo, a teologia do domínio, daqueles que querem usar a religião, instrumentalizá-la para fazer política. Pessoas que, influenciadas por pensadores como Olavo de Carvalho, por exemplo, por movimentos que produzem documentários, material que à primeira vista assim, é bastante interessante até, do ponto de vista histórico, do ponto de vista analítico, mas que estão levando as pessoas para um catolicismo tradicional, porque analisam as mazelas do lado oposto, né, da esquerda, do progressismo, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não deixa de ser realmente um problema isso, eles acabam movendo o pêndulo para o lado oposto. E aí entendem que a solução estaria do lado de uma tradição religiosa esquecida, que para eles é o catolicismo tradicional, medievalista, que leva para a crença em dogmas de que a Igreja Romana seria a única capaz de interpretar a Bíblia, tudo aquilo que aqueles que estudam história sabem muito bem. Recomendo a você a leitura, né, do livro que eu estou, inclusive, resenhando aqui, capítulo por capítulo, no meu canal, que é o livro Grande Conflito. Ele revela de forma clara o que vem acontecendo ao longo da história, especialmente tendo como protagonista a Igreja Romana, que vem distorcendo as doutrinas bíblicas já há um bom tempo, né? Enfim, esses pensadores, esses influenciadores estão levando as pessoas para o colo de um catolicismo tradicional, na aceitação aí do domingo como dia de repouso, em oposição ao sábado, aceitando aí também, né, a crença da imortalidade incondicional do ser humano, e aí nós vemos a Igreja Romana se aproximando do espiritualismo, porque crê no mesmo tipo de ideia com respeito à morte, a crença de que mortos estariam hoje no céu intercedendo pelos vivos, da Virgem Maria como intercessora, e uma série de outras coisas mais. Se afastam de um perigo para cair no colo de outro, né, de outro grande perigo, né? Então nós vemos aí, de um lado, pessoas que estão inadvertidamente indo para um extremo e abandonando o verdadeiro evangelho. É surpreendente saber que alguns adventistas têm trilhado esse caminho, mas quando analisamos a história de pessoas na Bíblia e também de Moses Hull, não nos surpreende, porque possivelmente sejam pessoas que estão já há muito tempo sem ler a Bíblia, há muito tempo sem ler livros de Ellen White, não bebem direto da fonte, não buscam mais essa comunhão com o Deus da Bíblia, e aí se tornam presa fácil, como Moses Hull foi e outros tantos têm sido. Nós precisamos estar firmemente alicerçados na palavra de Deus,
com a nossa casa construída sobre a rocha que é Jesus. O outro extremo são os progressistas, e a gente tem percebido em nosso tempo muita gente do meio cristão, evangélico, até adventista, namorando essas ideias, abraçando essas ideias de um progressismo cristão que acaba negando, por exemplo, a inspiração, a historicidade, a factualidade do relato da criação em Gênesis, dos primeiros capítulos de Gênesis, relativizando a importância da ressurreição de Cristo, usando argumentos como Jesus, chave hermenêutica, segundo o qual somente aquilo que Jesus disse é que tem valor inspiracional na Bíblia, que deve ser levado em consideração. Aquilo que Jesus não disse deve ser deixado de lado ou tido como de menor importância. Quando Moisés e Paulo condenam certas práticas sexuais e Jesus aparentemente não, eles entendem que não deve ser levado em consideração aquilo que esses autores escreveram, como se Jesus não tivesse inspirado esses autores também por meio do Espírito Santo, como se a Bíblia inteira não fosse a palavra inspirada de Deus, como nós adventistas cremos, como o protestantismo ensina sola escritura, de capa a capa. Então nós vemos esses movimentos progressistas abraçando ideologias que, na verdade, afastam da Bíblia. Algumas ideologias que nascem de movimentos até autênticos, que vêm tentar corrigir mazelas sociais reais, como a teologia negra, a teologia feminista, mas que trazem também ali no seu âmago ideias que negam a Bíblia Sagrada, que negam a inspiração da palavra de Deus e apenas usam a palavra de Deus quando ela convém, como eu pude ver no tempo em que eu fui católico da teologia da libertação, em que os ideólogos usavam a Bíblia como um instrumento útil, naquilo que era útil, e descartavam aquilo que não interessava. Nós vemos aqui nesse universo progressista pessoas abraçando causas ambientais. Qual o problema disso? Nenhum. Na verdade, se fosse um ambientalismo calcado, fundamentado na Bíblia, nós como mordomos da criação, nós como administradores daquilo que Deus criou, devemos sim cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, é algo esperado de nós os criacionistas, mas não porque ela seja uma mãe terra, não porque Gaia seja uma ideia que um cristão possa adotar. Gaia é paganismo, mãe terra é paganismo. Assim como o culto ao sol, ao Deus Sol, é paganismo, o culto à Mãe Terra, idem. Então, tem pessoas aí que estão abraçando todo um pacote de ideologias porque não tem mais o discernimento da palavra de Deus, porque não leem mais a Bíblia como deveriam, com oração, com humildade, procurando encontrar ali a revelação, as verdades, as doutrinas, os valores que devem nortear sua vida, e acabam achando mais bonito aquilo que está lá fora brilhando com um brilho falso. Moses Hu, do século 21. Nós temos aí exemplos positivos também na Bíblia, de pessoas que acabaram se envolvendo com culturas pagãs, culturas opressoras que tentaram mudar seu caráter, sua cosmovisão, sua vida de modo geral. Daniel, por exemplo, seus amigos lá em Babilônia, uma história tão conhecida por nós, né? Eles foram enviados para a Babilônia, estavam ali no olho do furacão de ideologias pagãs, adoração a ídolos, a deuses estranhos, a mudança em sua dieta, a mudança em sua forma de ver o mundo, mas eles não se deixaram corromper. Não foram como Salomão, não foram como Judas, não foram como Moses Hu, não foram como certos teólogos atuais que estão se tornando mais políticos do que pregadores, que estão se tornando mais defensores de ideologias do que da palavra de Deus. Daniel e seus amigos ficaram firmes pelo que é certo, e o certo é a palavra de Deus. Durante toda uma vida, Daniel foi fiel, não se deixou contaminar pelas ideologias do mundo que o rodeava. Nós temos o exemplo de José e tantos outros também, né? É possível, sim, ser vitorioso neste mundo de pecado, neste mundo que distorce os valores cristãos, que tenta nos engolir e nos perverter. E eu vou terminar esse vídeo com 2 trechos aqui do livro Grande Conflito, em que Ellen White nos dá o segredo para ser vitoriosos neste mundo que tenta nos puxar para a direita, para a esquerda, para qualquer lado, menos nos levar para o alto, para a verdadeira revelação de Deus na palavra. E eu leio aqui, então, na página 530, ela escreveu o seguinte, né? Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Vou repetir. Ninguém sem oração
se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Você tem orado a Deus em sinceridade? Tem orado a Deus pedindo que Ele lhe abra os olhos e mantenha firme no caminho que Ele traçou na palavra de Deus para você? Tem conversado com o Senhor como se faz com um amigo? Você tem tido momentos de devoção pessoal com Deus todos os dias? Pela manhã, à noite, em oração o tempo todo? Orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Orem o tempo todo, esteja sempre conectado com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você, quando você estiver com os pés próximos de um caminho perigoso, ou alimentando ideias que não condizem com aquilo que Deus mostrou na sua palavra. E outro texto, que está no mesmo livro, O Grande Conflito, no capítulo Nossa Única Salvaguarda. Presta bem atenção. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Isaías 8, verso 20. O povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir as pessoas de obter conhecimento da Bíblia. Ele vai desviar você de muitas formas, vai ocupar sua mente com séries, com filmes, com leituras de todo tipo, para que você não tenha tempo para ler aquilo que é chamado por Ellen White aqui de a única salvaguarda. Nossa única proteção contra as ideias das trevas, contra ideias satânicas, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada encarada como realmente ela é. A palavra inspirada de Deus de capa a capa. Ela diz mais que os claros ensinos dela, da Bíblia, põem a descoberto seus enganos, os enganos de Satanás. Pessoa alguma, a não ser as que fortaleceram o espírito, o intelecto, com as verdades da Bíblia, da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Olha que coisa séria. Pessoa alguma, ninguém, vai conseguir resistir aos enganos dos últimos dias, a não ser que tenha fortalecido a sua mente com as verdades da Escritura. Então, em lugar, claro, nós podemos e devemos ler bons livros, conhecer assuntos, estudar temas, mas jamais deixar de fazer da Bíblia nosso livro de cabeceira. Repito, há pessoas que estão lendo mais livros de filosofias variadas aí, ideologias estranhas do que a própria Bíblia. O que vai acontecer? Obviamente que elas serão como Moses Hu, que namorou o espiritualismo, se aproximou tanto de lá, que acabou ficando por lá mesmo. Essas pessoas hoje que estão namorando ideologias tanto de direita, de dominionismo, de nacionalistas cristãs, ou de uma esquerda cristã progressista que relativiza a Bíblia, que minimiza a Bíblia, para o diabo tanto faz, porque de um lado estão os dogmas, está uma religião imposta, uma religião que acabará sendo persecutória, que vai perseguir aqueles que se opuserem à nefasta união Estado-Igreja, e de outro está um tipo de religião que já não dá mais importância para a Bíblia, já não considera mais pecado o que é pecado. Tanto faz para o diabo, para que lado você vá. Na convergência final, todos vão dar as mãos. E nós sabemos o que vai ser o elo de convergência, não vou ter tempo aqui de explicar nesse vídeo, mas a guarda do domingo, né, o descanso dominical vai unificar todos em volta de uma mesma bandeira. Isso vai acontecer, aguarde, pode parecer um tanto conspiratório, mas é o que Ellen White diz no Grande Conflito, é um laço de união universal. Porque para aquele que opera as marionetes, unir as cordinhas depois ali é muito fácil, é muito simples para ele. Então, o apelo que Deus nos faz neste momento é: fique firme na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. A história de Moses Hu está aqui para nos servir de lição, de que não importa a sua graduação, a sua escolaridade, se você é um teólogo, se você tem um doutorado, se você é um grande pregador, se você ajudou a igreja durante muito tempo. Moses Hu também era alguém dessa natureza, alguém assim. Salomão, muito mais sábio ainda. Judas andou com Jesus de perto. Satanás esteve lá pertinho do trono de Deus. Não importa quem você seja, a sua formação, a sua origem, se você descuidar, você também pode cair. Então que nós possamos permanecer firmes, humildes, firmados na palavra, permanecer em Cristo como a videira verdadeira, bebendo, recebendo a seiva do Evangelho todo o tempo, para nos manter firmes no caminho da verdade. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.